Boa noite, povo de Deus, graça e paz, glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, levanta ela bem alto e vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos a Tua autoridade, ao Teu Espírito nessa noite. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. E que possamos sair daqui, ó Pai, com o entendimento que nós precisamos estar alicerçados no Senhor e alicerçados na Tua palavra, Pai. Ó Deus, que a palavra lançada nessa noite possa trazer transformação sobre as nossas vidas, uma mudança de entendimento, uma mudança, Pai, de rota, de rumo na nossa vida. Que eu seja tão somente um instrumento, Pai, usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que eu ganhei um celular aqui. Glória a Deus, é bênção. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler os versos 2 e 3. Glória a Deus. Meu irmão sentiu falta, né? Nem que sentiu falta não, ele pensou assim, vai que o pastor leva a sério e pega de oferta mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A palavra de Deus aqui, ela está falando a respeito de tesouros, que eu e você não somente podemos, mas nós devemos correr atrás deles. Nós devemos desejar eles, nós devemos encontrá-los. E o trabalho para alcançar esses tesouros não precisa ser tão extenso. Nós precisamos simplesmente conhecer o caminho. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Então nós vamos começar falando a respeito da pessoa de Cristo. E depois nós vamos relacionar isso com a palavra de Deus. Paulo, ele usa a expressão conhecer a plenitude de Cristo. Embora ele fale em Filipenses capítulo 3, verso 8, da excelência do conhecimento de Cristo, o quanto isso é elevado, o quanto isso é excelente, o quanto isso está acima de todas as coisas. Embora ele tenha sido marcado pela excelência do conhecimento de Cristo, ele está dizendo que nós podemos caminhar rumo a um conhecimento pleno. Será que você pode dizer amém? Isso significa que por mais profundo que tenha sido a sua experiência, por mais profunda que tenha sido a experiência
dele, Paulo, por mais profundo que ele tenha tido experiências com Deus, ele não tinha descoberto e conhecido tudo a respeito de Cristo. Por mais profunda que tenha sido a experiência dele, ele não conheceu tudo. Aliás, Paulo pensava o mesmo dos cristãos que ele orientava com as suas epístolas. Porque algumas vezes ele fala sobre chegar a esse conhecimento pleno, sobre conhecer plenamente. E ao usar essa linguagem, ele está deixando claro que nós ainda não temos tudo. Nós não temos tudo. Oséias capítulo 6, no verso 3, a Bíblia diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muito mais, meu irmão, a ser descoberto do que aquilo que nós já temos. Uma pessoa entendeu. Meu irmão, pensa aí agora. Vamos fazer um exercício de pensamento agora. Domingo à noite é difícil, né? Mas vai dar certo, irmão, em nome de Jesus. Pensa aí agora a experiência mais top que você teve com Deus. A experiência mais violenta, assim, mais legal, mais top que você teve com Deus. Pensa nela aí. 1, 2, 3, deu. Pensou? Isso não é nada perto daquilo que Ele tem para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Existe muito mais, irmão. Existe muito mais. E Paulo entendeu isso depressa. Quando ele dá o testemunho diante do rei Agripa, lá em Atos 26, verso 15 e 16, ele fala, e disse eu: quem é, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que o Senhor está dizendo para ele? Você vai ser testemunha daquilo que você já viu. Aquilo que você já viu, você vai testemunhar. Aquilo que você já viu, você vai falar a respeito. Mas ainda tem coisas. Você ainda vai testemunhar de outras coisas, de outras aparições minhas. O Senhor está dizendo para ele: Paulo, você está tendo experiências sobrenaturais, marcantes comigo, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem muito mais que vai ser liberado sobre a tua vida, existe muito mais para vir ainda sobre a sua vida. O grande problema do cristão é que ele tem uma experiência top, uma experiência power, uma experiência violenta com Deus, e ele vive só naquilo. Só daquilo. Toda vez que alguém chega para conversar com ele, ele é o irmão de uma experiência. Porque lá na época ao qual os dinossauros ainda andavam pela terra, o Senhor Deus me usou, e eu impus as mãos sobre um irmão, e ele foi curado da unha encravada. Deixa eu te falar uma coisa, querido, tem muito mais de Deus sobre a sua vida. Existe muito mais. Nós não podemos ficar parados num lugar onde aquilo que a gente viveu é o máximo, aquilo que nós vivemos é o ápice. Não, meu querido, deixa eu te falar, existem lugares mais altos aos quais você pode chegar, existem águas mais profundas às quais você pode mergulhar. Existe muito mais de Deus para você. Nós precisamos entrar neste lugar aonde nós compreendemos que existe mais.
existe mais. Há uma jornada, meu irmão, de descobrimento, de descoberta do relacionamento com Cristo, que envolve conhecê-lo de uma forma profunda. Nós precisamos entender isso, meu querido. A continuidade de ter experiências sobrenaturais, ela está intrinsecamente ligada. Eu estudei a tarde inteira para falar essa palavra. Intrinsecamente ligada em conhecer Cristo profundamente. Não pede para me repetir. Mas está ligado. Precisamos entender isso, irmão. O homem foi criado para buscar a Deus. Paulo fala isso em seu discurso em Atenas, lá em Atos 17. Quando você vai ler Atos 17, verso 26 e 27, olha o que a palavra de Deus diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que... Aí vem a explicação. Para que ele fez isso? Para que buscassem ao Senhor. Se porventura Tatiano o pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Ele nos criou para que nós buscássemos a sua face. E meu irmão, não é Deus que quer dificultar as coisas. Somos nós. Porque Deus quer ser achado. Deus quer ser achado. Sabe quando... Quem aqui é pai vai entender. Quando você vai brincar com seu filho de esconde-esconde. É esconde-esconde aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando língua estranha. Estão entendendo, né? Quando você vai brincar com seu filho de esconde-esconde. Mas você... Não vai se esconder para ele não te achar. Você quer que ele te ache. Aí você esconde atrás da cortina e fica os pezão do lado de fora. É assim Deus com você, filho. Ele quer ser achado por você. Ele quer ser encontrado por você. Jeremias 29:14, a Bíblia diz: e serei achado de vós. Mas para você achar Deus, você tem que procurar. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, na proporção ao qual nós vamos nos inclinando, vamos nos aproximando, nós vamos buscando ao Senhor, nós vamos descobrir que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem de encontro a nós. E a revelação dEle se torna maior. A revelação dEle se torna progressiva. Amém? Meu irmão, ninguém pode ter a pretensão de, na caminhada cristã, achar que já alcançou tudo. Não pode. Não pode achar que já tem tudo. Eu já sei tudo. Eu já fiz tantos seminários, eu já fiz tantos isso, tantos aquilo, tantos cursos de libertação, tantos cursos disso, tantos cursos daquilo, tantos cursos de cura interior, eu sei tudo. Sabe não, filho. Sabe não. Filipenses 3:8, a Bíblia diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho por perda tudo que eu vi até hoje, tudo que eu aprendi até hoje, não vale nada, porque eu tenho que conhecer a Cristo. É por Ele, é a Ele que eu tenho que conhecer. Para conhecê-lo. O
o verso todo de Filipenses 3,8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Para quê? No verso 10, para conhecê-lo. Aí eu te pergunto, conheceu ou não conheceu? Eu conhecia Ele. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você conheceu a Cristo quando você entregou sua vida para Ele. Alguém anunciou a boa nova do Evangelho. Aquela palavra foi direto ao teu coração. E ali você conheceu a Cristo. Amém? Mas você conheceu um pouco dele. Na sua caminhada cristã, você precisa conhecer mais. Há uma jornada de descoberta que nós precisamos trilhar, meu querido. Há uma revelação maior que precisa ser experimentada. Muito maior. Uma revelação de quem Ele é. Eu fico vendo o povo nos debates teológicos. Tão lindo isso. Pastor, o senhor é tribulacionista? Eu sou Jesus, irmão. É isso que importa. Pastor, Adão teve umbigo. Nós tivemos uma revelação teológica no GC. Foi na brincadeira, tá, gente? Brincadeira, tá? A gente brincando, falando que feliz foi Adão que não teve sogra. Aí um irmão me soltou. Mas e a serpente que estava lá? Eu faço as piadas quando minha sogra não está aqui. Mas existe um caminho para conhecer a Jesus. A gente vê o povo de Deus se prendendo em coisas, querendo ganhar argumentos, querendo mostrar que é o melhor, que sabe mais, que conhece mais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço nada, eu não sei nada e eu quero mais. Essa que tem que ser essa mentalidade. Eu quero é mais. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus teria tesouros escondidos. Tesouros escondidos. E eu te garanto uma coisa, querido. Se eles estão escondidos, mas não é para que eles permaneçam escondidos. Jeremias 33:3, a Bíblia diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Há uma jornada de descoberta onde Deus Ele quer revelar, onde Deus quer falar, onde Deus Ele quer mostrar o seu coração, aonde Deus Ele quer mostrar a sua pessoa, Ele quer mostrar o seu caminho na palavra. E no que se refere a conhecer Jesus, nós precisamos entender que há muito mais a se conhecer dEle do que sobre nós. Nós precisamos entrar nesse lugar de revelação para saber quem é Cristo. Quem Ele é. Efésios capítulo 4, no verso 20, a Bíblia fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Meu irmão, eu já falei isso aqui várias vezes, e eu amo essas expressões na Bíblia. E são essas expressões que muitas das vezes, muita gente cai e não entende o texto, e prega errado. Olha o que o texto está falando. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
Ele não está falando aprendeste sobre Cristo. Ele falou aprendestes a Cristo. Nós ensinamos a pessoa de Cristo. O próprio Jesus, ele fala em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você vê um crente arrogante e soberbo, você pergunta para ele, foi de Jesus que você aprendeu? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde. O que ele quer dizer com isso? Aprendei de mim. É só comigo. É de mim. Se a gente entender que é uma jornada de descoberta, e que essa jornada, ela envolve o que a própria palavra de Deus classifica como tesouros, eu acredito que o meu e o seu coração vai ter um pouquinho mais de empolgação para trilhar esse caminho. Meu irmão, você quer ver uma ferramenta para que os seus olhos sejam abertos e você comece a descobrir tesouros em Cristo? Carisma. Meu irmão, o seminário teológico abre a sua mente. Você aprende a respeito da palavra, você aprende a respeito de Cristo. E aí a sua cabeça. Aí você vai entender que tem muito mais para a sua vida. Existe um caminho a ser trilhado. Existe um caminho. E nós precisamos trilhar este caminho. Eu vejo tanta gente alicerçada em tanta coisa. Mas na palavra, meu irmão, o povo de Deus está perdendo na palavra. Nós que deveríamos ser os conhecedores da palavra, estamos perdendo na palavra. Estamos perdendo. E isso é muito triste, irmão. Porque a gente vê igrejas lotadas, igrejas cheias, de gente vazia, de gente que não tem profundidade em Deus. Como disse um irmão uma vez, aqui na igreja, pessoas com um mar de conhecimento, com um palmo de profundidade. É o que a gente tem encontrado no meio do povo de Deus. Pessoas que não se aprofundam na palavra. E aí quando chegam para você e falam qualquer coisa contrária à palavra, você acredita, porque você não está alicerçado na palavra. Não está alicerçado nela. Qualquer coisa que chegar para você e falar, bota uma dúvida no teu coração. Você precisa trilhar esse caminho de conhecimento, trilhar esse caminho de profundidade em Cristo. Deus tem coisas para revelar, meu irmão, para mim e para a sua vida. Não sai um amém. Meu Deus do céu. Isso é frio, é sono, é tristeza. Se é tristeza, nós vamos te encaminhar para o TA. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 17,
A Bíblia, ela diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Para quem que ele vai dar? Quem que é o vencedor? Não é aquele que chegou primeiro. É aquele que permaneceu. O grande problema no meio da igreja, que não conhece a palavra, não é aprofundado na palavra, é que a maioria quer chegar primeiro. A maioria quer chegar na frente. Eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser. Mas o vencedor na Bíblia não é o que chega primeiro, é o que permanece firme. É o que continua fiel. É o que não foi levado por nenhum vento de doutrina. É o que não foi enganado. É esse que é o vencedor. Então, se você chegar primeiro, e você permaneceu firme, permaneceu fiel, você é vencedor. Mas o que chegar por último, também. Então, deixa eu te dar um conselho. Você que tem esse espírito competitivo, ao invés, já que você entendeu que o vencedor é tanto quem chega primeiro quanto quem chega por último, mas permanece firme e fiel, ao invés de você sair correndo na frente desembestado, ajuda mais gente a chegar. Ajuda mais pessoas a chegarem. E aqui no texto ele fala que ele vai dar um maná escondido. Será que Deus escondeu um pouquinho do maná lá do céu? Será que Deus pegou o maná que descia, né? E falou assim, não, essa porção aqui, eu vou esconder aqui, para que quando o povo, os vencedores chegarem, eu vou dar para eles provar isso daqui. Quando você lê Apocalipse 2, você vai ver várias figuras do Velho Testamento. Lá nós lemos a respeito de uma mulher, Jezabel, fala do conselho de Balaão. Em vários momentos está citado porções das Escrituras e projeta a aplicação delas para nós. Então, isso também deve se aplicar ao maná escondido. Aonde tinha o maná escondido, irmão? Na Arca da Aliança. Você for ver, dentro da Arca da Aliança, Deus mandou colocar 3 itens. O maná que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então o Senhor orientou que fosse guardado um pedaço do maná em um pote, dentro da Arca da Aliança, como um memorial. Hebreus capítulo 9, no verso 4, a Bíblia diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que forneceu e as tábuas da aliança. O que nós podemos enxergar nessa figura que está ligado com o que a gente está falando? Em primeiro lugar, a aplicação feita em Apocalipse 2,17 nos mostra que o maná figura algo espiritual. Mateus capítulo 4, no verso 4, a Bíblia fala: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio capítulo 8, no verso 3. Onde a Bíblia diz: e ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus ele faz uma aplicação do que procede da boca do Senhor, como de toda a palavra de Deus. Então o maná é uma figura da palavra de Deus, amém? O maná é uma figura de tudo aquilo que procede da boca de Deus e nos alimenta. Mais do que o pão natural pode sustentar o corpo, ele figura um pão espiritual, aquilo que traz um alimento ao nosso espírito. E quando olhamos para a arca, nós vemos outra tipologia. A arca é uma das figuras de Cristo que você vai encontrar no tabernáculo. A arca era de madeira revestida de ouro. A madeira representando a humanidade e o ouro representando a glória e a divindade de Deus. Na combinação desse objeto de madeira revestido de ouro, nós temos alguns detalhes. Êxodo 25, Deus dá instrução a Moisés, dá instruções para Moisés, quando o Senhor diz para construir o propiciatório, que é o que? É a tampa da arca. Então ele fala, Êxodo 25, verso 21 e 22, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que são sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O lugar, o objeto ali no tabernáculo que Deus falou que ele ia se manifestar, que ele ia manifestar a sua presença, era a Arca da Aliança. Então a arca representava, simbolizava a presença de Deus, razão pela qual ela ficava reclusa no Santo dos Santos. Em Números, a palavra nos mostra que quando Israel levantava acampamento, a arca era a primeira a sair. Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando a arca parava para se estabelecer acampamento, ele dizia: volta, Senhor, encontra repouso entre os milhares de Israel. A arca figurava a presença de Deus. O que Jesus veio nos proporcionar? Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele era a manifestação da presença de Deus no nosso meio, a revelação do Pai no nosso meio. Então a arca figura a pessoa de Jesus. Agora, por que Jesus mencionou o maná como sendo escondido? Esse maná que foi colocado dentro da arca, ele está fora do alcance da vista das pessoas, porque a arca era toda fechada, não tinha como ver lá dentro, não tinha como olhar dentro dela. E a única forma de ter acesso a esse maná era como se você pudesse, e não era qualquer um que podia, mas era como se você pudesse chegar perto dela, abrisse a sua tampa e olhasse dentro dela o que tinha. Deixa eu te falar uma coisa: tesouros escondidos não vão ser descobertos à distância. Não vai ser à distância que você vai descobrir os tesouros escondidos. Existem tesouros escondidos em Cristo, que não serão descobertos
com o relacionamento à distância que você tem tido com Ele. Não dá, meu querido, para viver à margem. Não dá para viver mais, meu irmão, como o povo no deserto fez, quando Deus falou que para Moisés, fala para o povo santificar, que daqui a 3 dias eu vou vir, porque eu quero falar com o povo. E o povo vira para Moisés e fala: Moisés, não fale Deus conosco. Deus fala com você e você fala conosco. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus quer falar com você. Ele quer revelar para você os tesouros escondidos. Ele quer revelar para você coisas grandes e ocultas, as quais você ainda não sabe. Mas para isso acontecer, você precisa chegar perto. Você precisa chegar perto. Você precisa conhecer o coração de Deus. Sabe, meu querido? Ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Existem tesouros que você só vai alcançar nesse relacionamento. De intimidade. Quem está entendendo? Por que você acha que a igreja é chamada de noiva? E nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Um casamento. A preparação para um casamento. Tem um momento de conhecer. Por falar nisso, a turma do Começando Certo estava lotada. Todo mundo abriu a porta dos desesperados. Mas a turma estava lá cheia para aprender a respeito de namoro. Como que é o namoro cristão? E aí, começa a namorar, e entende que aquela coisa ali tá legal, eu acho que é isso mesmo, vamos para a escola de noivos, porque nós vamos noivar. É isso aí. Aí vai para o noivado, e o noivado a gente sabe que é para juntar recursos para casar. É ou não é verdade? É. E aí vem o casamento. O casamento é a conquista da vitória. Tem coisas próprias do casamento que no namoro você não desfruta. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, começa a comentar a pregação, porque o povo não está me ajudando. No namoro, você está se conhecendo. Não existe intimidade. No noivado, você está preparando para a intimidade. No casamento, tem a intimidade. E aí você conquista o tesouro escondido. Meu irmão, há tesouros em Cristo que você só vai alcançar se você realmente casar com Ele e conhecer a Ele. Ele não espera de mim e de você um relacionamento de namoro superficial, aonde vocês não se conhecem. Ele não espera de mim e de você um relacionamento de noivado, aonde a gente está pensando talvez que possa ser algo sério, mas Ele está esperando um relacionamento de noiva com o noivo, casados, para Ele poder revelar para você
coisas grandes e ocultas. Entenda isso, irmão. Nós somos a noiva por causa da intimidade com Deus. O relacionamento de intimidade. Como tem gente, irmão, dentro das igrejas lotadas, que estão só namorando com Jesus. Só namorando. O problema é que tem uma outra categoria, antes do namoro, que é os irmãos que estão ficando com Jesus. Hoje fica com Jesus, amanhã fica com outro, depois fica com outro. Aí deu BO no outro lá, volta aqui para tentar ficar com Jesus de novo, porque ele resolve os problemas. Muita gente dentro das igrejas, lotadas. Irmão, nós estamos vivendo tempos de igrejas abarrotadas de gente. Mas a grande maioria com relacionamento superficial com Deus. Superficial. Vivendo de profecia em profecia, de experiência em experiência. E Deus lá em cima doidinho assim, nossa, eu tenho uns trem doido para mostrar para Ele, mas Ele não quer nada comigo. A gente precisa se aprofundar em Deus, irmão. A gente precisa conhecer a este Deus, intimamente. Intimamente. Amém? O maná escondido. O que Jesus ele fala? Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram do maná do deserto e morreram. Esse pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ele fala, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comeu o maná morreu, mas aquele que come de mim tem vida em abundância. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa, irmão, mudar completamente o teu relacionamento com Deus. Você precisa se aprofundar. Se aprofundar, querido. Você precisa ter compromisso. Uma das marcas do casamento não é o contrato que é assinado no cartório, mas uma das marcas do casamento chama-se aliança. Que é o que você precisa fazer com Deus. Uma aliança. De um relacionamento sério com Deus. Eu sei que muitos dizem que tem dificuldade, meu irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você ter dificuldade de se relacionar com Deus. Outra coisa é você ficar parado aonde você está. Eu não sei o que fazer para me relacionar com Deus. Meu irmão, vai para um GC. Lá você vai ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o que eu vou fazer para me relacionar com Deus, para conhecer a Deus. Eu tenho tantas situações na minha vida que precisam ser resolvidas. Meu querido, quando acabar o culto, levanta, corre e se inscreve para o encontro com Deus. Lá no encontro com Deus nós vamos tratar muita coisa da tua vida. Ah, mas ainda está difícil, porque tem muitas situações da minha família que não sei o quê. Acabou o encontro com Deus, meu querido, se inscreve no TA. Você vai ter um acompanhamento pastoral, você vai ser cuidado. Ah, mas eu preciso conhecer mais da palavra, porque eu não conheço tão pouco da palavra, eu queria aprender mais. Seminário Teológico Carisma, se aprofunda na palavra de Deus. Meu querido, ferramenta não falta, falta é posicionamento seu. Falta é posicionamento. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas eu sei que tem uns pais que estão trazendo os filhos no culto Carisma Open.
para eles fazerem o Carisma Start. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Eu vou até olhar para lá, para não falar que eu estou olhando para alguém. O seu filho vai passar você no conhecimento da Bíblia. Porque o seu filho está gostando de ouvir a palavra e está se posicionando, enquanto você está parado. Você precisa mudar, irmão. Você precisa conhecer esse Jesus que quer revelar segredos para você, quer mostrar tesouros ocultos para você. Ele quer dar para você um maná escondido. Fica de pé no seu lugar. Hoje eu estou literalmente como escritor de Hebreus. Tinha muita coisa para falar, mas pouco tempo me foi dado. Enquanto o pessoal do louvor se organiza aqui, eu quero fazer só a menção a respeito de um texto e falar a respeito desse texto. Salmo 27, no verso 4. O pessoal vai botar no telão aí. Salmo 27, no verso 4. E meu irmão, você que quer se aprofundar em Deus, isso tem que ser a sua vida. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para Davi, Deus era tudo. Ele fala: eu quero habitar todos os dias no teu santuário. Para quê? Para ter as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Não. Para contemplar a formosura de Deus. A formosura. Ele quer conhecer a Deus intimamente. No momento da sua caminhada, Davi não se contenta com o lugar que Deus, a arca estava. E ele fala: eu vou construir um lugar para Deus. E Deus não deixa. Ele falou: seu filho vai construir. Ele fala: não descansarei os meus olhos, nem darei sono às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o meu Deus. Quando Davi diz: uma coisa eu vou pedir ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias, ele está externando isso. Porque quando ele leva a arca de Davi, a arca da aliança, para a cidade de Davi, ele constrói uma tenda na cidade de Davi. E ele coloca a arca dentro daquela tenda. E não leva ela de volta para o tabernáculo, mas coloca ela dentro daquela tenda. E ali ele institui a adoração. Os levitas ficavam em turnos, adorando ao Senhor ali naquele lugar. Só que com essa declaração, Davi está dizendo o seguinte: eu não queria estar somente alguns turnos com os levitas. Eu não quero ir lá, cumprir o meu turno e depois ir embora. Eu quero estar lá 24 horas por dia. Eu não quero sair daquele lugar. Ele está dizendo: é isso que eu mais queria. Isso que eu mais queria. Quando você se aprofunda e se alicerça na palavra, irmão, é isso que começa a arder no teu coração. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais.
Eu quero mais. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, muita gente usa isso para falar contra os templos das igrejas. Mas eu vejo Deus falando o seguinte com isso: a única coisa que eu tenho saudade e que eu quero trazer de volta, quando eu não preciso de uma casa física, eu sinto falta do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque a única coisa que Deus quer trazer de lá não é a beleza, mas sim o espírito que Davi levantou de desejarem a Deus mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. É essa intensidade, essa paixão de Davi, que ele tinha por Deus, pelo Senhor. Isso tem que arder no nosso coração. Feche os seus olhos. Existem pessoas aqui que precisam de uma mudança radical na sua vida com Deus. Porque você não está tendo vida com Deus. E você precisa passar a ter vida com Deus. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite.